1, 2, 3, 4. Acho que agora vai. 1, 2, 3, 4. Estou vivo, mas não estou vivo. Acho que agora foi. Quem estiver ouvindo, fale oi no chat. Quem estiver ouvindo, fale oi no chat, que agora começou. 3 espectadores, acredito que agora vai ter alguém ouvindo. Se alguém estiver ouvindo, fale oi no chat, que já podemos começar. Guardando aqui, só verificar uma coisa aqui. Mas aparentemente eu consigo ver e eu consigo me ouvir num teste que eu estou fazendo aqui em outra aba, mas esperando alguém. João Marcos dos Reis, você consegue me ouvir? 1, 2, 3, 4. Alô? 1, 2, 3, 4. Quem estiver ouvindo, fale 1 no chat. Beleza, então começando a live. A live de hoje foi num comentário que fizeram várias vezes já para mim, mas foi feito umas 3 vezes numa aula recente que eu falei sobre os ossos pecados. E a aula, basicamente, é o seguinte. Várias pessoas chegaram para mim e disseram o seguinte. Tá, mas o problema, na verdade, é utilizar software. A gente tem que trabalhar com cálculo manual. E devemos trabalhar exclusivamente com cálculo manual. E eu jamais recomendaria alguém trabalhar com cálculo manual. Por qual motivo isso? Porque o cálculo manual não presta? Não, muito pelo contrário. O cálculo manual é uma ferramenta excelente de dimensionamento de estruturas e é uma ferramenta que todo engenheiro de estruturas deve usar. Agora, por que eu falo que o cálculo manual não pode se limitar a ele? Primeira coisa, então, o cálculo manual ele tem uma precisão muito menor. Ok? E esse é o primeiro problema, que você vai fazer um dimensionamento manual, você vai ter que simplificar várias situações, porque você não vai ter a capacidade de verificar tantas variáveis ao mesmo tempo, igual um software tem. Ok? Essa é a primeira situação. A segunda situação é que você pode se confundir na teoria. Tá? Por que eu falo isso? Lembra que eu falei de várias variáveis? Pois é, o que acontece é que existem vários modelos simplificados, onde só para ter um dimensionamento base é feito uma simplificação enorme que geralmente funciona em casos específicos, ok? Mas é muito fácil errar em algumas verificações, ok? É muito fácil achar que uma simplificação de cálculo é que pode ser usada para o resto da vida. Um exemplo que aconteceu recentemente, até um aluno chegou para mim e falou o seguinte, que faz tempo que tem gente que me pede, Gilberto, ensina no canal como dimensionar um muro de arrimo, só que com esqueleto de concreto. Eu quero fazer um muro de arrimo de bloco, mas eu quero colocar viga de concreto, eu quero colocar pilar de concreto. Eu já falei que esse método não é efetivo e esse método ele tem uma hiperestaticidade muito alta e qualquer cálculo manual não vai ser preciso. Ok? E o que aconteceu? O cara me mandou, não, mas tem esse cara, eu tenho um cara lá que ensina, e ele ensina esse método, e me mandou uma foto, e basicamente, o que aconteceu? O que acontece é o seguinte, que o método ensinado é basicamente o quê? A pessoa, eu vou demonstrar no software justamente porque é uma coisa que a gente não vai conseguir uma verificação e uma precisão alta o suficiente manualmente. Que é o quê? Bom, a pessoa está dimensionando um muro de arrimo. Ok? Então, dimensionando um muro de arrimo, ok? E ela modela manualmente através da tabela de Kizern, através de tabelas, digamos, ou do método dos cunhões, né, quebrando a cada parte da carga para uma peça, tá? Achando que isso funciona. E isso não funciona. Tá? O método que a gente usa de quebrar que cada parte da carga vai para um lado é imaginando que a viga tem uma certa rigidez específica que a gente vai dimensionar para isso. Ok? Então vamos dar uma olhada nesse muro aqui. E vamos imaginar o pepino que pode ser feito, que é o quê? Bom, a gente tem, nós temos aqui o sistema de pilares aqui, nos pilares em preto, as vigas em azul, e nós temos, digamos, a placa, né, a nossa placa de concreto em verde. Beleza? Bom, o que eu quero olhar aqui inicialmente é o seguinte, lembrando que a carga nessa placa aqui do lado, que eu destaquei para o lado, e a carga nessa região aqui é a mesma. Tá? O que eu quero demonstrar é o seguinte, quando a gente vai em cálculo,
reações que a gente vê aqui é o seguinte, que essa reação aqui é de 232 kgf, ok? Essa reação aqui é de 399. Então, se a gente calcular aqui, basicamente, 0,232 mais 0,399, a gente tem que a carga dá em torno de 0,631. Ok? Isso que a gente espera. Tá? O que acontece quando a gente vai realmente verificar uma placa? Tá? Quando a gente vai verificar uma placa, tá? No caso aqui, o que está acontecendo é que a gente está com uma cortante na prática, digamos essa viga aqui, ó, porque essas duas cargas estão vindo para essa viga, 0,463 de um lado e 0,308 do outro. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Basicamente, o que aconteceu é, esse modelo isoestático, modelo simplificado, que muitos calculariam manualmente, poderiam até modelar essas barras aqui, ou de uma maneira simplificada, lançar por tabela de Kizern, alguma coisa assim, é um modelo que não consegue imaginar, que na verdade, dependendo da precisão de cálculo, é possível, mas um modelo manual não vai ser possível fazer isso, imaginar o coeficiente de mola dessas reações aqui. Ok? E aí quando você ignora o coeficiente de mola dessas reações e ignora a rigidez de cada elemento, o que acontece é, você vai imaginar que todos os elementos são igualmente rígidos, o pilar e a viga têm uma rigidez igual, ok? E, consequentemente, o pilar e a viga vão estar recebendo basicamente uma carga equivalente se a placa for quadrada. O que não é o caso, ok? O que acontece na prática aqui, ó, é que, enquanto, novamente, dá esforço aqui, ó, tá? O que acontece? Nesse elemento da placa, a gente tem uma cortante aqui, ó, de 0,168. Eu vou olhar aqui, o mesmo elemento, só que destacado, 0,05, ok? No caso, 0,1, mas 0,05 aqui, tá? Passo para o próximo elemento, o segundo elemento. A gente tem um cortante aqui, ó, de 0,298. Eu vou olhar nessa verificação aqui, ó, tem 0,11. Ok? Então é menos da metade. Por quê? Porque esse modelo aqui está imaginando que aqui é rígido e esse modelo aqui está considerando a baixa rigidez. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tenho uma cortante de 0,234. Tá? Já aqui nesse modelo eu estou com 0,14. Então eu estou com como pilar, basicamente, ele tem uma rigidez maior. Isso é uma questão. E outra questão, que essa viga ela é baseada na deformação do pilar. Ou seja, que se essa viga deformar, ela vai ter que deformar o pilar vai ter que deformar junto. Então, o que acontece? Quando você aplica uma carga nessa viga, a deformação global nela é muito maior, ela vai ter uma rigidez muito menor, ok? Então, consequentemente, muito da carga que vai ser armada na direção Y num cálculo manual simplificado, não vai funcionar. Então, um dimensionamento na prática tem que considerar tanto a placa, tanto as vigas, né, quanto o pilar e tudo mais, em conjunto para não ter um problema na estrutura, para não dar um erro na estrutura, que é muito fácil dar erro. Como falei, erros pesados, né? 0,298 de cortante aqui e aqui 0,11, ou seja, menos da metade. Consequentemente, o momento fletor nessa viga vai ser totalmente errado. O momento fletor aplicado na horizontal na viga vai ser muito menor que na prática e o momento fletor aplicado na nossa placa vai ser muito maior no eixo X do que demonstrado aqui, porque a cortante é muito maior aqui, beleza? Então, esse é um exemplo clássico do motivo que a gente não deve usar só o cálculo manual, tá? Que o cálculo manual, se a gente não entender adequadamente, vai ser impreciso, ok? Isso é uma questão que a gente tem que entender, isso é uma questão que a gente não pode se limitar jamais a entender só ele. Entendido isso aqui? Bom, a próxima situação que a gente vai ter é que muitas pessoas, tá? E isso vai seguir também na mesma ideia de que a teoria não é tão simples quanto pensa. Muitas pessoas acham que a teoria é precisa, é perfeita, tá? É a ideia de achar que o mapa que a gente tem na cabeça é o território real que existe na prática. E não é. Eu já vi muito maluco, e por maluco eu não estou falando, claro, tem um maluco que só opera o software, isso é maluquice, tá? Mas eu vejo muito maluco que lê um livro de concreto armado e achou que aquela teoria que foi ensinada para ele é extremamente precisa, ok? E aí ele sai calculando, já sabendo que eu estou calculando na mão, eu tenho precisão no cálculo, então eu vou reduzir o coeficiente de segurança. E isso é maluquice, mas eu já vi várias pessoas falando, eu calculei exato, pode reduzir o coeficiente de segurança. Não pode, tá? Isso você não pode. Sabendo isso aqui então, qual que é a questão que a gente tem que entender sobre o cálculo manual? Bom, o cálculo manual, a gente tem que imaginar que ele é uma ferramenta combinada a outro cálculo, tá? A gente vê em algumas normas, e alguns casos específicos, a gente vai ver, por exemplo, fundações de grande porte, funções específicas, que a norma 6122 fala, olha, tem que ter 2 engenheiros dimensionando uma obra, tá? Por que ela fala 2 engenheiros para fundações de grande porte, ou um engenheiro dimensionando e outro verificando para alguns tipos de fundações críticas? Basicamente, porque tendo 2 engenheiros,
você tem uma variabilidade no método de análise maior e, consequentemente, por ter uma variabilidade no método de cálculo, é mais difícil deixar passar um erro, ok? E essa é a questão que a gente tem que entender. E da mesma maneira, se você verifica manualmente e verifica através de um software que você entende como é usado e através de um software que você sabe lançar adequadamente, você vai ter, digamos, uma capacidade próxima de 2 engenheiros calculando. Não a mesma, claro, mas você vai ter uma capacidade próxima. Isso é uma questão. Agora, tem outra questão, que é o quê? Que se você verifica manualmente e você verifica pelo software e você dimensiona os dois casos e os dois casos não dão resultados aproximados, significa que você está fazendo maluquice. Significa que algum dos casos está errado. E daí vai da capacidade de cada engenheiro saber qual caso está certo e qual caso está errado. Né? Daí é uma questão de análise de dimensionamento. Tá? Mas, quando dimensiona de um jeito, dá uma coisa. Quando dimensiona de outro jeito, dá outra coisa. Sabe o que significa? Significa que se você não tivesse dimensionado daquela maneira que você não tivesse feito 2 verificações, você teria deixado passar uma maluquice. Ou teria 50% de chance de passar uma maluquice. Beleza? Tá? Daí muitos vão falar também, tá, mas qual que seria o nível de precisão que eu preciso num dimensionamento? Porque, com certeza, o software, por ser mais preciso, ele vai dar resultados mais exatos. Tá? Ele vai dar um valor real mais próximo. Ok? A questão é, e aí vai depender de cada engenheiro, mas o que eu geralmente recomendo, e é muito utilizado na prática, é que variações de resultado menores do que 10% estão corretas. Tá? Geralmente, se você verificou, no seu cálculo manual deu 1 tona da força-metro, e no seu dimensionamento do software deu 0,93, está certo ali o 0,93, não seria um problema pelo 0,93. Claro, desde que você também pense, se tiver algum outro ponto do software que deu 5% a mais, você também arma pelo 5% a mais. Não é questão, o cálculo manual deu menos, vou armar com menos, o cálculo do software deu menos, vou calcular com menos. Não. Tá? Você vai determinar o software como sendo mais preciso e o seu cálculo manual como sendo um secundário de verificação. Beleza? Entendido essa questão? Pois é, então é essa questão que ele vai precisar. Entendido? Bom, sabendo isso aqui então, expliquei a parte de problema de dimensionamento manual. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou ficar aqui até às 9 horas para tirar dúvidas de vocês, igual na última live, beleza? Tá? Enquanto vocês não fazem perguntas, eu vou pegar aqui rapidamente e eu vou respondendo algumas perguntas que ficaram da última live, que eu acabei saindo e algumas pessoas fizeram a pergunta. Tá? A primeira pergunta da última live, dá uma olhada aqui, as últimas perguntas. Vamos olhar aqui. Tá? Então, uma pergunta que foi feita a respeito de lajes pré-moldadas protendidas. Vocês consideram que elas travam? Eu tenho um vídeo sobre travamento, tá? Então, Victor perguntou na última live, continua fazendo a pergunta, tá? A laje, desde que ela tenha uma capa e seja armada, ela trava a estrutura, tá? A questão é se a estrutura consegue se travar como um todo, e tem um vídeo meu explicitamente sobre travamento global da estrutura. Ok? Gian M perguntou semana passada, quais as maiores dificuldades que teve na sua carreira, cliente, conhecimento, estudo? As principais dificuldades que eu tive na carreira realmente foi iniciar a carreira, tá? E isso é padrão para quase todos os engenheiros, que é realmente iniciar a carreira, tá? Que é no início que você não tem tanta experiência, não tem tantos contatos, não tem tanto conhecimento. E a questão da minha carreira foi basicamente eu iniciar, como eu não tinha contatos direto na engenharia, eu acabei precisando buscar vagas de trabalho inicialmente, tá? E essa é uma questão que muitos vão ter, tá? Eu vejo que muitos engenheiros têm dificuldade porque não estudam, tá? Mas é uma questão que, felizmente, eu não tive. Beleza? Tá? Xamãs MR. Viga de travamento em laje treliçada normalmente é utilizada com quanto de distância? Isso é uma pergunta semana passada também, acho que é a última pergunta semana passada. E a questão é, até na norma de 1980 se falava cada 2 metros para lajes com mais de 4 metros. Mas na prática vai depender se sua laje tem uma carga permanente ou uma carga variável. Lajes de carga permanente, principalmente, nem precisam de nervura de travamento, certo? Já lajes com uma carga variável muito alta podem ter mais próximas, e aí o engenheiro vai determinar o espaçamento, que pode ser menos que 2 metros, pode ser mais, vai depender de cada caso, beleza? Bom, voltando para cá, tá? Perguntas que estão fazendo. A live fica gravada? Sim, as lives ficam gravadas. Ok? Luiz Cláudio, claro que tem que verificar a execução na prática. Com certeza, porque se você não verificar a execução na prática, nem adianta, nem ter motivo de você executar. Tá? Toda obra tem que ter um engenheiro de execução. Ok? Isso que eu falo, já falei várias vezes, que você tem que ir na obra, você tem que verificar a obra, você tem que saber o que está na obra, tá? Para realmente executar o que está na obra. Porque muitas pessoas
fazem o projeto e mandam para a obra e nem dão um oi. O pedreiro nem conhece o engenheiro, tá? Então você tem que ir na obra conferir, tirar dúvidas e conversar com o pedreiro, ok? Gilberto, William Alves da Silva. Gilberto, você verifica tudo manualmente ou você escolhe as peças mais carregadas? O que acontece? Quando eu uso o software, eu já tenho um conhecimento de como ele trabalha, ok? Então, primeira obra que eu dimensiono, eu verifico totalmente ela, ok? Então, eu vou dimensionar, no caso, já dimensionei, mas vamos imaginar que hoje eu fosse dimensionar o meu primeiro galpão treliçado, tá? O que eu faria? No primeiro dimensionamento, eu verificaria manualmente as estruturas, tá? Talvez não seria na F-Tools, talvez não seria de outra maneira, mas eu verificaria manualmente as peças, ok? Depois disso, a verificação no software é muito mais simples, porque você já está acostumado com a maneira que ele verifica, ok? E aí, claro, né, se for usar um outro software, também vou verificar manualmente cada questão, ok? O primeiro prédio que eu dimensionei, verifiquei tudo manualmente. Depois, uma questão que eu tive é que foi muito mais rápido verificar, porque eu já sabia como o software funcionava. E a outra questão foi que foi muito mais fácil de dimensionar, porque eu fiz planilhas próprias para a verificação, ok? Luiz Cláudio, eu queria fazer uma pergunta. Se o armador executando as ferragens mais na hora de concretagem, 30% da ferragem é esmagado pela mangueira de concreto. Luiz Cláudio, a questão é, quando você vai colocar armadura, não basta só colocar armadura. Você tem que colocar armadura, tem que colocar espaçadores que garantam que a barra fique na posição exata, tá? Se você só jogar ferragem lá, e é um costume comum ainda, realmente existe o risco da ferragem acabar dançando, né? Porque não tem o travamento, tá? Então você tem que ter um espaçador embaixo e um espaçador dos lados. Geralmente, em cidades maiores, existe esse espaçador para venda. Se não existe, porque pode acontecer, inclusive já aconteceu, em cidades pequenas, não tem espaçador para vender. Você vai na loja e nem sabe o que é espaçador de concreto. Eu já recomendei pegar um bloco de concreto, quebrar e usar os próprios pedaços de concreto como espaçador. É uma possibilidade, tá? Qualquer coisa que vai garantir que a armadura fique na posição que ela vai ficar, tá? Aí tem que ter uma coisa que trave, tá? Pode pegar copinho de plástico e concretar e colocar um arame lá dentro, pode ser, tem vários métodos, mas funciona, ok? Felipe Abrantes, no cálculo manual geralmente consideramos vigas apoiadas dependendo da inércia pilar, mas o programa acaba considerando um engaste pequeno. Felipe, no cálculo, inclusive tem um vídeo meu do canal justamente sobre isso, que é dimensionamento de pilar central, extremidade e canto de concreto armado. Você pode calcular baseado na rigidez seguindo a NBR 1118, tá? Porque a NBR 1118 dá o cálculo de quanto de momento trator negativo você vai ter na ligação do pilar com a viga, tá? Isso tem na norma e isso está no meu vídeo de cálculo de pilares. Engenheiro Hebron Guedes, posso analisar a estrutura de maneira separada para obras de pequeno porte em um software? Aí vai depender da sua precisão, tá? Se você sabe o que está acontecendo, você verifica e dá o mesmo resultado, sim, tá? Só que quanto mais simplificado você fizer um modelo, mais fácil é você deixar passar alguma coisa batida. Matheus Agnese, o que você acha do programa AutoMetal? Eu nunca trabalhei com AutoMetal, tá? Como eu já falei em outros vídeos, eu trabalhei com a ferramenta SIP, tá? Eu comecei com a ferramenta SIP, eu trabalhei com a ferramenta SIP, até eu trabalhei com o pré-moldar por algumas semanas, mas não funcionou para mim, ok? E eu trabalho com ele porque eu entendo ele e verifico ele, tá? Eu até uso alguns softwarezinhos secundários, tá? De dimensionamento pessoal, assim, que é uma coisa que é um programinha comum, sabe? TCC, coisa assim, onde eu consigo lançar e aprender o software em 5 minutos. Aí é um caso especial, tá? Que ele dá memorial de cálculo, por exemplo, visual ventos, coisas assim. É um cálculo bem simples, um cálculo que pode ser usado. Armando Sanches, em um muro de arrimo formado por pilar de concreto armado e blocos, que é maluquice que eu acabei de falar no meu vídeo, tá? Porque pode dar problema aí no método de dimensionamento, tá? O limite não tá na NBR 1018 e 1700 é só para vento, tá? 150 é só para vigas, tá? Tu vai ter que pesquisar na 15575 e na 15961, ok? Denis, olá, uma vez tentei fazer o dimensionamento de uma viga de armadura dupla por conta de estar no domínio 4, acontece que a tabela KC-KS é só para domínio 3, ok? Daí a questão, a base dela, né? Até tem como dimensionar, mas daí o que eu recomendo? Dimensiona, quando é uma peça mais complexa, pelo método da falha. Tem um vídeo meu sobre falha em vigas de concreto armado, onde você corta a seção e encontra a seção exata, tá? Até tem um vídeo meu também, que como eu resolvi uma viga de concreto armado com FCK inferior, que eu também demonstro esse método. É muito mais preciso você estimar a seção, tá? Você colocar a seção, colocar a armadura e calcular baseado nisso, em vez de tentar calcular e encontrar área de aço, ok? Adão Alencar, numa laje nervurada, você faz a verificação da deformação da grelha não linear manualmente? Não, eu não verifico detalhes específicos
exatos de deformação, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação base, ver se cada deformação está dentro do que eu me aproximo, tá? Eu não vou calcular exato, gastar horas de cálculo para verificar se a deformação é 9 ou 10 milímetros, tá? Isso eu não vou fazer, e é a coisa que eu falei. Uma variação de 10% no cálculo manual, eu não encontro como problema, ok? JG Santos, como se faz o dimensionamento da laje trissal no CIP? Tem um amigo meu que diz que o CIP não é bom para esse tipo de laje, que tem que cadastrar catálogos. Não tem que cadastrar catálogos, tá? Não precisa, só que tem gente que não entende usar o software e daí acha que só o primeiro botão que aparece não sabe fazer, tá? Agora, como que eu uso o software? É coisa que eu ensino no curso, não é uma coisa que eu faço aqui, não. O objetivo do canal não é ensinar a usar software, ok? Roger Bauman, você indica pilares de 17 largura. Sim, você pega um pilar de 14, ok? Até vou demonstrar aqui no Paint, tá? Você indica 17 assim, ó. Vai fazer o seguinte, inclusive é uma coisa que faziam quando o bloco era de 9, tá? Você tem a sua alvenaria aqui, beleza? Tá? Você tem uma outra alvenaria aqui, certo? E essa alvenaria tem 14 centímetros, tá aqui, ó, que tem 14, tá? O que tu vai fazer? Tu vai pegar uma tábua, beleza? Tu vai colocar a tábua aqui, deixar um espaço entre ela e você vai colocar uma ripa aqui, você vai colocar uma ripa aqui, e lá do outro lado você vai fazer a mesma coisa, vai colocar uma pequena ripa aqui, vai colocar uma pequena ripa aqui, e você vai colocar a sua tábua aqui, ó, tá? E daí seu pilar vai ficar com 14 mais o tamanho dessa ripa, mais o tamanho dessa ripa, em torno de 17, tá? Daí quando você for rebocar, o reboco vai passar assim, ó, tá? Daí quando você for rebocar, o reboco vai passar aqui, ó, e daí vai passar a mínima coisa dentro do pilar, dependendo no caso nem precisa rebocar o pilar, dependendo do concreto e tudo mais, da qualidade do seu concreto. Do outro lado, mesma coisa, tá? E daí na prática, depois, o seu pilar vai ficar com 17 de largura, ok? Isso é um caso para economizar armadura. Tem como fazer de 14? Sim, tem muitos que fazem. Só a questão que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou pegar até demonstrar pela planilha, tá? Aquela planilha que eu já falei, que eu já fiz, tá? Mas, a questão aqui, pegar a planilha de pilares, pilar aqui, o que vai acontecer aqui é o seguinte, pegar pela planilha de pilares, então. Bom, um pilar, vamos pensar aqui, um pilar de 14 por 20, 14 por 30, pilar 14 por 30, ok, uma carga de 15 toneladas, 4 barras de 10, beleza. Tá? Aqui sai uma carga de 25 toneladas, já vai para 12 barras de 10, ou colocar uma barra de 12,5, vai para 8 barras de 12,5 ainda. Quando você muda esse pilar de 14 para 17, volta para 4 barras, ok? Não se volta para 4 barras com 25 toneladas, tá? Mas o pilar de 17 você pode colocar, quem sabe, uma carga maior, 35 toneladas, 40 toneladas, 45 talvez, 44 toneladas aqui, ó, 40, deixa eu chegar aqui, qual que é o limite? 42 toneladas você consegue aguentar com o pilar que aguentava menos que 24 antes, né? Para chegar a 8 barras é 24 toneladas, então agora 42, então você ganha muito de resistência, tá? Já vi alguns casos de projetos também que em alguns casos usa pilar de 14, nos pilares mais críticos, pilares centrais, isso em prédios pequenos, alarga o pilar um pouco, tá? Ele não alarga tudo, só alguns pilares, é uma possibilidade, ok? Ragdar. Gilberto, meu antigo professor de cálculo estrutural 2 falava que na verificação de 20 diâmetros de estribo é para saber o espaçamento das barras longitudinal. Não, não é. Tá? Verificação de 20 diâmetros está explicitamente na NBR 6118. Vou até pegar aqui a NBR 6118, porque isso aqui é uma questão de dar uma lida na norma, tá? E esse é o problema. Tem muita gente que o professor falou que é alguma coisa. Não. Tá? Você tem que verificar o que está na prática mesmo, tá? Se olhar, o professor falou que a norma diz tal coisa. Se o professor falar que é para você pular de uma ponta, você vai pular? Não, então você não vai pular, tá? Então você verifica se realmente o que o seu professor falou é verdade, tá? Aqui, ó, armaduras transversais, o espaçamento longitudinal é 12 diâmetros para CA 50. Ah, mas o professor falou que é 20. Ignora o que o professor falou, ele tá errado, tá? Lê a norma. Se a norma tá falando que é para fazer concreto jogando terra e o professor fala que é para jogar areia, tu vai seguir a norma, tá? Infelizmente tem que seguir a norma. Tu vai até discordar da norma por algum motivo, mas você é obrigado a seguir ela, tá? Essa é a questão. Wagner, como reforçar uma viga de 6 metros para dar 2 centímetros de flexão? Wagner, tu até me chamou isso aqui, tu é engenheiro, eu vou conversar contigo depois sobre isso, mas a questão tem muita maneira de reforçar, tá? Daí a questão tu tem que conversar com o engenheiro e tudo mais e reforçar isso aí, tá? Maurício, como calcular um muro de arrimo com blocos de alvenaria? Você fala o seguinte, ó, você vem, desculpe, estou aberto aqui ainda, beleza? Tá? Mas o que você vai fazer aqui é o seguinte, você vai aqui no YouTube, beleza? Tá? Você vai pesquisar, até pesquisar aqui, ó, você vem aqui no YouTube e fala assim, ó, peraí, pegar aqui, ó, você vai no YouTube e você vai digitar engenheiro estrutural, cálculo de muro de arrimo, tá? E eu tenho um vídeo no meu canal que é justamente sobre isso. Então você vai pesquisar aqui, ó, tá? Vou pegar aqui, engenheiro, até pesquisar o YouTube direto aqui, ok? Posso pesquisar, ou pegar o YouTube aqui, engenheiro estrutural, dimensionamento,
dimensionamento de muro de arrimo de blocos. Ok, tem um vídeo sobre isso. Ok, ó, tá aqui, ó, muro de arrimo com bloco, parte 1, tudo mais, você pode assistir e fazer esse vídeo e entender como é que eu faço, beleza? Então, essa que é a questão, tá? Eu mostro no canal o dimensionamento completo, beleza? Tá? Só que, claro, você tem que ser engenheiro para poder fazer dimensionamento ou arquiteto. JG Santos, você estudou os 4 volumes do curso de José Milton? Sim, eu estudei os 4 volumes do método que eu ensino nos vídeos de como estudar. O que eu faço? Basicamente, eu abro o livro, dou uma lida por todo ele e depois eu volto tentando dimensionar, beleza? Mas sim, eu estudei os 4 livros do José Milton. Mas, claro, não usei tudo que o José Milton usa, tá? Mas eu usei ele como base. Denis Chimenez, estou com um problema no projeto que o pilar está dando lambda de 96 sendo uma seção esbelta. Dimensiono como seção esbelta, ok? Qual seria o procedimento para o dimensionamento sem mexer na seção transversal? Como eu falei, também tem um vídeo no canal onde eu dimensiono pilares, inclusive no vídeo do dimensionamento dos pilares, eu tenho uma parte do vídeo onde eu demonstro como calcular a fluência, ok? E nesse dimensionamento eu verifico como calcular a fluência e a fluência mais 90 e você pode dimensionar pelo método dele, tá? Talvez seu software não dimensione, existe essa possibilidade, mas é uma coisa que você pode verificar, tá? James, qualidade caiu. Pode até resolver aqui, mas não sei se eu consegui porque eu estou com uma internet não muito boa aqui, tá? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Não sei se eu vou conseguir configurar aqui para tentar reduzir a qualidade, talvez. Se eu reduzir a qualidade de transmissão, eu consigo... não consigo agora porque eu estou trabalhando agora. Coloquei uma qualidade de 720, então agora não vou conseguir modificar isso aqui, James. William Alves, eu comprei os livros Vale Investimento. É uma coisa, tá? Na verdade, o José Milton, eu também nunca comprei os livros dele, tá? Tem vários livros que eu recomendo que eu nunca comprei. O que eu fiz? Durante a faculdade, eu ia na biblioteca e lia, ok? Tem vários livros, se for realmente na biblioteca, e você pode encontrar vários livros. Isso só é uma vantagem considerável, tá? Você pode ir na biblioteca da faculdade quando você está estudando, e talvez até nos próximos anos, porque a carteirinha às vezes vale mais, ir lá e ficar lendo, ok? É uma possibilidade interessante. Inclusive eu fazia muito isso quando eu tinha uma cadeira de manhã e daí eu tinha que ficar na faculdade esperando a próxima cadeira. Eu ficava na biblioteca lendo até vir a próxima matéria, né? Em vez de ficar, sei lá, ia almoçar e gastar 2 horas trabalhando, não, ia na biblioteca e ficava lendo, tá? E já tive casos que eu pedi, tá, não tem um livro, você tem como comprar o livro pra mim? Como eu era estudante, tinha bolsa e tudo mais, eu não tinha dinheiro nem pra pagar a passagem do ônibus às vezes, eu pedia pro coordenador, ó, tem como comprar o livro? É uma possibilidade, ok? Felipe Abrantes, o que você acha de pilares 9 centímetros, que é bastante usado por pedreiros ensobrados? Eu não recomendo você usar pilares 9 centímetros. O que eu recomendo é você fazer isso aqui, ó, da mesma maneira. Só que você, aí, em vez de fazer com 14, você pode fazer isso aqui, ó. Como? Você pode fazer o pilar aqui de 9, beleza? Tá? E daí você, a alvenaria de 9, e daí você faz o pilar de 12. É uma possibilidade. Qual que é a questão que a gente vai ter em relação ao... esses pilares de 12, tá? Porque a gente vai ter relação pilar de 12, vai ser que o pilar não vai servir para obras com mais de 6 metros, tá? Inclusive já tem um vídeo meu sobre, chamado Análise Crítica da NBR 15575, ok? E claro, a gente tem a questão, quanto mais esbelto o pilar, maior a taxa de aço. Tem como resolver isso? Sim, tem. Inclusive um método que eu recomendo, e também tem um vídeo demonstrando como dimensionar, é utilizando o pilar em L, tá? Utilizando o pilar em L, você basicamente deixa ele rígido nos 2 eixos, e você vai usar o segredo que qualquer engenheiro de estrutura metálica já sabe, que uma peça com dobras é mais resistente que uma peça retangular, ok? Próxima coisa. Hugo Sampaio, qual o melhor livro de concreto armado? O melhor livro de concreto armado é um livro de concreto armado que você leia depois de você saber estática, tá? E essa que é a questão, eu vou repetir e vou manter isso aqui. Não tem livro de concreto armado que vai te ensinar estática e resistência de materiais e hiperestática bem, tá? Esse é o principal problema, que tem muita gente que corre, eu quero dimensionar concreto armado, eu vou estudar concreto armado. Não. Você quer dimensionar concreto armado, você tem que estudar estática, hiperestática, resistência de materiais. E se você souber isso, vai sair direto. Você, é só dar uma lida por cima de concreto armado, você vai entender. Ok? Matheus Agnese. CiPCAD, software mais amigável para aprendizado? Não. O software mais amigável para aprendizado é o FTools e o Excel, tá? Softwares bem simples que você entende totalmente o que está acontecendo. Ok? Só que, claro, não é um software preciso. Beleza? Tá? Daí, sendo disso, o CiPCAD até tem uma vantagem porque ele permite muitas configurações, mas ele vai ser amigável para quem se gasta o tempo de verificar, de analisar as configurações e verificar os resultados, beleza? Essa que é a questão principal. Luiz Augusto Silveira, você acha que é viável, por falta de caixa, construir 3 casas em etapas diferentes? Tecnicamente é possível, desde que você dimensione as etapas separadas e a etapa final, tá? Perfeitamente possível.
Só que você, claro, tem que dimensionar separado, tem que dimensionar essa ligação entre uma casa e outra para não ter problemas parciais. Beleza? Essa que é a questão principal, tem que pensar na fundação e tudo mais, já pensando nisso. Jefferson Salles. Opa, Gilberto, estou acompanhando sua playlist de estática e lendo o livro de Hibbeler. Você aconselha resolver todos os exercícios? Não. Assiste meus vídeos de como estudar parte 1, 2 e 3. Tá? Se você vê um exercício, você já sabe o resultado, porque muitas vezes você olha, isso aqui eu já sei. Tá? Se você já sabe, tem certeza absoluta que você já sabe, não precisa fazer. Tá? Você vai fazer para se desafiar. Tá? Essa é a questão principal. Você pode até fazer para treinar. Faz 2 anos que eu não levo fazer um. Pode ser. Mas geralmente, se você já olha e já sabe e já lembra de cabeça, não precisa gastar tempo dimensionando. Tá? João Marcos dos Reis. Estaca Strauss ou Hélice contínua em solo que ambos superam densidade. Tu está dizendo qual que é melhor? A melhor é a que existe. Tá? Porque a questão é, o que é melhor para alguém que está morrendo de fome? É um prato de arroz e feijão que ela tem ou sei lá, um caviar que ela não tem? É melhor um prato de feijão, arroz e feijão que ela tem, tá? Não tem o melhor que não existe, tá? O melhor é o que existe, tá? Então, na minha região só tem Strauss, qual que é melhor? É Strauss. Na minha região tem hélice contínua, qual que é melhor? Hélice contínua, ok? Só que daí a questão é, o que acontece na prática é que quando você tem acesso aos dois, tanto hélice quanto Strauss, o que vai acontecer é que a hélice é muito mais rápida. E a hélice, ela tende a ser um pouco mais efetiva se o solo for arenoso. Então, o que você pode trabalhar, claro, a hélice tem a desvantagem de que ela não tem uma resistência da ponta tão alta, tá? Mas aí você vai analisar, se você consegue usar a hélice, geralmente vai ser muito mais econômico e rápido usar a hélice, ok? Samuel Magno, sobre a derivação de ventos do Eurocode, que comentou na live anterior sobre o galpão metálico. Poderia comentar um pouco sobre isso? Comentar o que especificamente? Porque é uma verificação que você vai pegar o manual do Código Europeu e vai lendo ele. Ele tem um cálculo um pouco mais complexo, tá? Vai quebrando ele parte do arco e vai dimensionando, ok? Tá? Poderia até fazer um vídeo demonstrando todo o cálculo, mas é um cálculo aí que vai gastar algumas horas para calcular, tá? Próxima pergunta. Pedro Mota. Qual fundação em concerto, que é concreto, armando, que é armado, tem o melhor custo-benefício para divisas em pilares e galpões? Depende do teu solo, ok? Para saber o melhor tipo de fundação, você tem que saber o tipo de solo, ok? Geralmente o que acontece em galpões é que uma estaca de grande diâmetro ou uma sapata relativamente profunda aterrada tende a ser uma estrutura econômica, tá? E por ser de divisa num galpão que não tem laje, não tem carga axial muito alta, não tende a ser um problema grave, tá? Ao contrário de um prédio onde uma fundação de divisa é complexa, tá? Num galpão, uma fundação de divisa não é tão problemática, porque o galpão ele não tem carga axial alta, tá? O principal momento fator, e o momento fator vai ser o mesmo, seja não importa se a estaca está um pouco deslocada ou não, ok? Já numa obra que tem uma carga axial elevada, um deslocamento da fundação vai dar um momento fator muito mais alto, beleza? Fernando Aparecido de Oliveira. Boa noite, as planilhas do seu site já estão com atualizações de 2019? Estão com atualizações da 2020 e da 2022, sim, tá? Priscila Leal, boa noite. No seu curso sobre AutoCIP, você também faz o dimensionamento manual? Sim, o que aconteceu é que agora que eu estou gravando ele, eu vou lançar essa semana refeito todo o curso, ok? Toda a base do curso, né? Não as aulas extras, não as revisões, mas as aulas base do curso. Eu estou refazendo. Nela eu demonstro um pré-dimensionamento manual, que é, como eu falei lá no começo, né? Que é o manual, ele é um método de pré-dimensionamento, um método de verificações de cálculo, né? Mas eu sei que o software, tá? E a questão é, eu tenho que entender que por mais que eu seja bom em matemática, um computador é muito melhor de matemática que eu, tá? Eu tenho que entender que o computador consegue analisar muito mais variáveis do que eu, tá? E eu não quero competir com o computador enquanto as variáveis eu consigo analisar, porque eu sei que eu vou perder. Então, o que eu faço é um pré-dimensionamento manual e o dimensionamento através do computador, tá? Ok? Baseado no dimensionamento manual, no pré-dimensionamento manual. Engenheiro James Leal, você utiliza a redistribuição de momentos em alto e pequeno porte? Em alguns casos sim, em alguns casos não, depende da análise que eu vou ter que fazer, tá? É uma coisa que, redistribuição de momentos, eu vou usar sempre. Não é, você tem que analisar a situação, tá? Vai ter caso onde a redistribuição de momentos vai salvar a sua estrutura, e vai ter caso que ela vai pegar a sua estrutura e jogar no buraco, ok? É isso que vai acontecer. Então você tem que pegar os pontos específicos, que pode ser o quê? Eu tenho uma viga que não faz parte de um porte de contraventamento, que eu estou com um momento fator negativo muito alto e a deformação está controlada. Beleza, nesse caso, você pode aplicar uma redistribuição. Mas eu tenho uma viga que é parte do pórtico especial do contraventamento e eu quero rotular ela. Daí você pega sua obra e joga no lixo, ok? Dependendo de cada caso aí, se compensa ou não, beleza?
Felipe Abrantes, o que você acha do livro Fundações do Professor Beberian? É um livro interessante, bem bom, apesar de que ele está em trabalho. O professor Beberian, ele tem um problema que há vários anos ele escreve o livro, escreve o livro, escreve o livro, ele vai refazendo o livro e ele não lança a versão final, ok? André Vasconcelos, no curso Concreto Armado, você modela a estrutura metálica integrada? Eu demonstro uma estrutura metálica integrada simples da estrutura, determinando seus eventos, sim. Júnior, as suas planilhas são disponibilizadas? Júnior, você pode acessar meu canal e assistir um vídeo onde eu mostro como montar a planilha, tá? Você pode assistir o vídeo e copiando a planilha, ok? Você abre seu Excel, olha no meu vídeo e vai vendo como que eu calculo planilha e vai fazendo sua planilha. Você pode fazer ela diferente, ok? Mas eu quero ela pronta. Se você quer ela pronta de graça, sem precisar assistir, sem precisar assistir ela nem nada, tá? Daí você pode ir no meu canal e comprar essa planilha. Beleza? Meu site, engenheirioestrutural.eng.br e comprar minha planilha, certo? JG Santos, fala sobre sua experiência com o curso do Lucas Ramírez. Tá? O Lucas Ramírez foi o primeiro canal assim, que eu vi de um cara que fala coisas avançadas de cálculo estrutural, tá? Que é um cara que demonstra um conhecimento pesado de dimensionamento de estruturas, tá? Apesar de ele trabalhar só com concreto armado e protendido, tá? Só da parte de prédio de concreto. Mas eu vi que ele tem um conhecimento bem pesado e eu fiz o curso dele, tá? Na segunda turma dele eu fiz o curso, ok? E eu vi que tem muita coisa interessante lá, tá? O foco do Lucas Ramírez não é mostrar dimensional estruturas, tá? Mas é mostrar erros que engenheiros cometem, tá? E tem vários erros que engenheiros cometem, tá? O meu objetivo, na verdade, inicial foi assistir o curso na hipótese que não aprenda nada, que é essa vantagem, né? Se eu não aprender nada, significa que eu já sei tudo de erro que ele já viu, ok? Na verdade até eu vi alguns erros, tá? Eu vi alguns erros que realmente eu acabei passando e eu tava começando a passar, ou já tinha acontecido comigo que eu tinha encontrado problema, tá? Então, o curso dele realmente é tipo, para quem tá começando aqui no médio, aprender todos os erros que você pode, muitos erros que você pode cometer por erros lógicos, né? Que, inclusive, um dos erros claros, né? É isso justamente de você se limitar a cálculo manual e achar que o cálculo manual é extremamente preciso, que não é, tá? Maurício A, para calcular uma viga hiperestática na mão, melhor o método das forças, deslocamentos e influência, qualquer método de calcular viga hiperestática vai ser aproximado, tá? O que eu recomendo você pode fazer calcular pelo método de considerando os engastes, tá? Apoio engaste, redistribuindo os engastes aproximadamente com 80% do maior momento, ok? Ou a média, tá? O maior, intermédio, 80%, e redistribuindo, tá? É um método o método das forças aproximadamente, mas não é um método simplificado que você pode utilizar, tá? Daí se der uma diferença de 10%, como falei, não é um problema, ok? Daniel Silva, os pilares devem sempre ser alocados no centro de massa? Tu diz na hora de cotar a posição deles? Na hora de cotar a posição deles, tu cota onde tu quiser, tá? Mas se tá falando de um pilar numa fundação, o ideal é que ele fique no centro de massa quando existe carga gravitacional, porque quando existe carga gravitacional considerável, o que vai acontecer é que se o pilar estiver deslocado, para cada centímetro que você está deslocado, você perde 2 a 3 centímetros da fundação. Aí você pensa, eu tenho uma sapata de 1 por 1, e daí você desloca o seu pilar 15 centímetros para a direita. Tá? Agora você perdeu aí, você está com uma sapata, sei lá, de 100 por 60. Você perdeu 40% da sua sapata porque não colocou o pilar na posição exata. Beleza? Vou colocar o pilar bem na ponta. Você tem um pilar de divisa, tá? O sapato tem 1 metro, e daí você desloca ele 30 centímetros. 30 centímetros vai matar uns 75 centímetros da sua fundação. Então você matou 75% da resistência da fundação, entendeu? Jonathan Meireles Barcelos, tem alguma dica ou cuidado especial em pilares de transição? Tem até um vídeo meu sobre pilares de transição, que foi um dos primeiros vídeos que eu gravei em 2017 já, tá? Mas basicamente, pilar de transição é uma maluquice e é uma adaptação de uma obra que está com problema, tá? Pilar de transição é muito fácil dar pepino se você não colocar uma viga adequada, tá? E daí a questão é, um pilar que nasce numa viga de transição. O que é uma viga de transição? Muita gente vai dizer, uma viga de transição é uma viga que tem um pilar em cima. E isso é uma bobagem, tá? Isso não faz o menor sentido. Se você ouve alguém dizer isso, é maluco, tá? O que é uma viga de transição? Uma viga de transição é uma mega, de uma bruta, de uma gigante, de uma viga de respeito que vai entupir de concreto e aço para suportar um pilar, beleza? É a situação. Eu já vi muito projeto que o cara vai lá, coloca uma viga de 14 por 40 e nasce um pilar com 3 andares em cima. E daí reclama, o software superdimensiona, porque é maluco. Ok? Então, a questão principal é, coloca uma viga, pensa numa viga bruta, dobra o tamanho dela e coloca uma viga de transição assim, beleza? Tá? Tem uma fórmula que eu recomendo, que é pegar o vão da viga, tá? E multiplicar por 2 elevado na quantidade de andar sobre 3.
beleza? Tá? Basicamente a fórmula ela vai ser, peraí, deixa eu ver aqui, ó, tá? Mas é assim, ó, L sobre 10, L sobre 10 multiplicado por 2 elevado na andares sobre o n de andares, n sobre 3. N é a quantidade de andares que tem acima, beleza? Isso significa o quê? Vamos imaginar vão de 6 metros da tua viga de transmissão e tem 4 andares em cima, acima, ok? Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer 0,60 multiplicado por 2 elevado na 4 sobre 3. Isso vai dar igual a calculadora 0,6 multiplicado por 2 elevado na 4 sobre 3. Beleza? Isso vai dar 1,50 m. Então, uma viga de transição para 4 andares com vão de 6 metros, de 1,5 m. Ah, mas é muito alta, Gilberto. Com certeza, por isso que eu falo que é uma mega de uma bruta de uma gigante de uma viga. Tá? E se você quiser reduzir a altura dela, você tem que aumentar proporcionalmente pelo cubo a largura. Por exemplo, eu quero fazer essa viga com no máximo 1 metro. Beleza, vou fazer assim, ó, 1,5 dividido, até vou tentar pegar isso aqui direto, ó, mas dividido por 1, ok? Eleva isso aqui ao cubo. Você triplica a largura. Aí você pode fazer, quem sabe, uma viga de 50 por 1 metro, ok? Dela vai funcionar adequadamente. Qualquer coisa não vai ser uma viga intermediária que não vai funcionar adequadamente, vai ter flecha e pode ter risco de patologia. Beleza? Carlos Antônio, qual software você indica para projeto estrutural? O que você sabe que você domina. Se você não domina nenhum, ok? Tá? Eu uso o CIP, mas você tem que saber usar ele para poder usar ele, ok? Leonardo, as suas planilhas que tem no site para como? Se calcula a flash de estágio 2? Depende da flash, tá? Depende da estrutura. Tá? E tem alguma alteração daquelas que você faz no seu canal? Todas as alterações da planilha já estão naquela planilha, ok? Você aborda os erros do projeto no seu curso, assim como o Lucas Ramírez aprendendo dele? O Lucas Ramírez vai fazer o seguinte, ó, ele dá um exemplo, tá? O Lucas Ramírez vai pegar, vamos imaginar um prédio de 30, uma aula do Lucas Ramírez, tá? Inclusive você pode acessar o canal dele e saber isso, tá? Mas o Lucas Ramírez vai pegar, ó, vamos imaginar um prédio de 30 andares. Vamos imaginar que esse prédio de 30 andares está apoiado num bloco de radier com 2 metros de espessura, é um bloco gigante estaqueado. Quais erros um engenheiro cometeria aqui? Ok? Isso que o Lucas Ramírez faria, beleza? Ele vai dar exemplos, principalmente na parte predial, ele vai dar exemplos de erros de modelagem, ok? O que eu demonstro nos meus cursos é um dimensionamento manual, tá? Através do software, tá? E eu vou demonstrar erros que você pode cometer dentro de uma modelagem do software, tá? Mas eu não vou me atentar a modelos extremamente complexos, tá? Que tem uma análise extremamente complexa, tá? O meu curso, tá? Se você vai começar dimensionando sobrados, prédios, pequeno e médio porte, ok, tá? Agora, se você já está pensando em pegar prédios de grande porte, tá? Eu recomendo que você faça também o curso dele, tá? Porque daí é um caso bem mais pesado, ok? Denis, e quando estou estudando resistência de materiais, sempre acabo me confundindo quando mostro integrais e derivados. Então você volta para integrais e derivados, beleza? Se você não lembra, sim, tá? Se você está estudando e você não lembra como que é soma, o que eu vou te dizer? Volta a estudar soma, ok? Jefferson, você vai fazer playlist de resistência de materiais? Não, eu não vou fazer porque eu fiz uma playlist de resistência de teoria de estruturas, de estática, e ninguém assiste as aulas depois, tá? É a questão de tem vídeo meu que eu lanço em 2 dias, tem mais visualizações que vídeo que eu lancei vários meses atrás, porque ninguém assiste a playlist de estática, ok? Renan, tem algum curso para indicar sobre estática? Tem um vídeo, um curso meu sobre estática, pena que as pessoas não assistem porque está escrito aula 17, como ninguém não assistiu a aula 16, não vou assistir a 17, ok? E claro, tem um livro, ok? Que eu recomendo dicas de bibliografia. Kate, quando há momento em 2 direções nas sapatas dos pilares e cantos, utiliza ábacos de Montoya? Não, eu tenho um vídeo no canal de método de dimensionamento. Mas a questão é, sapata de canto, você tem 2 métodos de fazer. Se for predial, ou você coloca viga de equilíbrio, ou você vai fazer porcaria, beleza? Isso que você tem que determinar, tá? Não, mas tem um ábaco complexo, beleza, pode até ter, mas vai dar porcaria, vai dar uma sapata gigante, não funciona. Já tem vídeo meu mostrando isso aí, não vai funcionar se tem carga gravitacional, tá? Sapata que está excêntrica tem que ter uma viga de equilíbrio para travar ela. Pode ser outra viga de equilíbrio? Pode ser uma viga de equilíbrio especial, pode ser aquela viga de equilíbrio com uma sapata em T, uma viga de equilíbrio elevado no nível da baldrame com a sapata em T? Pode, mas tem que ter alguma coisa, ok? Pretende ensinar algo sobre pontos um dia? Pretendo para o ano que vem lançar um curso de pontos, ok? Gilberto, quais os principais cuidados de calcular piscinas em prédios de vários pavimento? Basicamente saber calcular a piscina e entender a carga dele, tá? Tem um modelo de dimensionamento simplificado? Sim, tem. Você pode dimensionar, igual eu mostro no curso de estática, ela sendo basicamente engastada na base e com balanços para cima, as paredes em balanço da base, ok? É o jeito mais simples de dimensionar. Tá? Daí nos cantos você coloca uma armadura igual ao balanço, vai dar uma armadura um pouco maior nos cantos, mas é uma simplificação que em piscinas de grande e médio porte vai dar um resultado praticamente igual, ok?
Maurício A, uma viga de transição para um pilar de balanço de 40 centímetros, essa viga fica muito grande? Eu demonstrei uma fórmula, depende do vão dela, ok? Felipe Abrantes, qual SPT mínimo que você recomenda para sapata sem risco de correr recalques? Felipe, o SPT mínimo para não correr recalque se chama infinito, ok? Se você colocar um SPT de 50, vai ter recalque. Se colocar um SPT de 25, vai ter o dobro. Se colocar um SPT de 10, vai ter mais ainda. Mas todo SPT vai ter recalque, ok? Não existe... não vai ter recalque. Não funciona gráfico de tensão de deformação. Ciências materiais, e hiperestática, ok? Você aplica uma carga, vai ter uma deformação. O que é deformação do solo? Recalque. Não tem outra opção, tá? Eu não quero que tenha recalque. Não tem como, você tem que controlar o recalque, tá? Essa que é a questão principal. Como você entende como obras de pequeno e médio porte? Lucas, o que eu entendo de obras de pequeno e médio porte são obras que podem ser feitas por um engenheiro, ok? Deve entrar obras de uns prédios até 12, 15 andares, tá? Dependendo do caso, a norma fala até, a M1022 fala até 18, tá? São obras que você consegue dimensionar aí em menos de 2 meses, tá? E são obras onde não vai ter uma análise tão complexa da estrutura, tá? Dependendo de cada caso, né? O que é médio mesmo, né? Uma pessoa de 1,80 m é alta e uma de 1,81, 1,82, 1,83, uma hora vai ser alta, mas depende de onde que vira médio para médio, alto, alto ou médio ou alto direto, tá? Essa que é a questão. Daí também tem a questão que um galpão é só TR, mas um galpão de 10 mil metros quadrados é uma obra de grande porte. Tá? É questão de custo, geralmente. Tá? Uma obra que está com mais de 10 milhões é uma obra de grande porte, com certeza. Brunósia, você consegue viver com os vídeos e cursos? Ou existe uma demanda de projetos? Eu tenho uma demanda de projetos considerável. Tá? Eu consigo viver com os vídeos e cursos? Consigo. Tá? O preço da comida hoje em dia é bem barato. Tá? Com menos de R$500 você consegue alimentar uma pessoa. Então, sim. Mas eu consigo ganhar mais que isso. E tem os cursos também, os projetos que eu faço também, que dão uma renda aí paralela que os cursos, tá? E a questão que eu já falei na última live, eu não, mesmo que os cursos me dessem muito mais dinheiro, eu continuaria fazendo projeto, porque eu tenho que fazer projeto para entender e para ensinar uma pessoa, ok? Eu vou parar de fazer projeto para ensinar curso. O que é que eu vou ensinar no curso? Não sei, porque eu parei de fazer projeto. Essa que é a questão, tá? Murilo Henrique, sobre estabilidade global. A obra tem que estar estável. Qual que é a pergunta específica? Tem um vídeo meu inteiro sobre estabilidade e travamento da obra, ok? Pedro Lucas, estuda em média 10 horas por dia. Isso é muito bom no concreto pesado. Estou no caminho para ser um bom engenheiro calculista? Depende se você está começando a dimensionar e você consegue entender. Tá? Isso é uma questão que muitas vezes a gente tem que entender que tem pessoas que não têm aptidão para cálculo. Tá? Se você tem, você está aprendendo, você está conseguindo desenvolver, beleza, tá? Mas tem pessoas que não têm. Matheus Alves, poderia comentar muro de arrimo, que é parte de uma casa? Quando o muro de arrimo parte de uma casa, ele acaba tendo gerar efeitos horizontais bem mais pesados na estrutura, tá? E daí você tem que modelar ele junto com a estrutura, tá? Não pode modelar ele separado. E daí muitas vezes, quando é parte da estrutura, você pode utilizar o pórtico para dar uma rigidez muito maior. Tá? Isso é uma possibilidade. E daí você pode limitar poucos pontos para travar a estrutura, porque a laje serve de diafragma rígido, ok? Tá? Mas aí a questão é realmente fazer um modelo adequado. Antônio, Gilberto, ao se comparar diferentes métodos de cálculos de lajes, no que os momentos são maiores, significa que o método é mais conservador? Não, significa que o método foi feito para vigas de menor inércia. Tá? Tem um vídeo meu sobre o momento global, que é basicamente isso. Se você tem um vão de 6 metros, você vai ter um momento fator global. Tá? Uma parte pela laje, uma parte pela viga. A questão é que métodos antigos tinham imaginavam que a viga, por ter uma inércia muito maior, ela ia absorver muito mais carga. Só que o que está acontecendo hoje em dia é que a gente está reduzindo a altura das vigas e aumentando o espessor da laje. Tá? Antigamente era comum vigas de 50 cm de altura em vão de 4 metros e digamos, a laje tinha 7, 8 de espessura. Hoje é o contrário, a laje tem 10, 12 de espessura e a viga tem 40 ou 30. Tá? Isso que está acontecendo. João Marcos dos Reis, já fez fundação profunda em casa DR de pouca carga? Já fiz. Luiz Augusto Silveira, você quando dimensiona, tem já em mente algum valor de aço por metro quadrado que considera ótimo? Sim, tenho, e depende de cada obra. Tá? Uma obra de estrutura metálica, uma obra de concreto armado, a questão que eu tenho é que quando eu fiz a primeira obra, eu anotei, quando eu fiz a segunda obra, eu anotei, e fui por diante. Ok? Tá? Mas vai depender de cada obra. Tá? Não tem, é 10 kg por metro quadrado e pronto. Não, vai depender da obra. Tá? JG Santos, qual o segredo para vender projeto de casa, tendo em vista que as pessoas acham exageradas as estruturas calculadas? Aí é questão de otimizar seu cálculo. Tá? Isso é a primeira questão. Tá? Que muitas vezes tá um exagero, muitas vezes é uma questão do modelo de cálculo. Ok? Daí a questão, e usar um modelo diferente de cálculo pode te ajudar. Tá? Ou quem sabe trocar o sistema estrutural. Tá? Mas o segredo para vender o projeto de casa é basicamente demonstrar as casas que têm patologias, que tem muita casa com patologias. Tá? Geralmente uma casa não cai, mas é muito comum dar fissuras, dar trincas, dar recalques, dar problema no cano quebrar, porque a viga deformou e tudo mais.
ok? Júnior. Ah, desculpa, JG Santos. Uma coisa, se você fazer um projeto de casa, não faça, tá? Isso é uma coisa que eu acho horrível, mas tem muito dinheiro que faz. Aí eu vou pegar o projeto de casa, o que ele faz? Ele faz só o concreto armado. Tem um telhado metálico, ele não faz, tá? Ele faz mínima coisa, só entrega os pilares e as vigas e acha que tá pronto, tá? Se você pegou uma obra e você tem que fazer, e tem um telhado metálico, tem um telhado de madeira, tem alguma coisa complexa, faça. É isso que vai te ajudar a vender futuro, porque você é um engenheiro que sabe desenvolver um telhado complexo do arquiteto ou alguma coisa assim. Beleza? Júnior, pilar em L na vega baldrame abaixo uma broca. Está correto ou precisa de um bloco? Aí depende do seu dimensionamento, tá? O bloco, tecnicamente depende do tamanho da estaca, nem necessário, tá? Mas depende do seu modelamento, tá? Tem como fazer, mas tem que ser modelado adequadamente. Rock Júnior, em relação a lajes, quando executamos lajes em obra, a empresa que fornece a laje manda o projeto para execução na mesma. Aí a questão é que você pode conversar se você for engenheiro da obra e já passar as cargas dela, tá? Não nada que impede você de passar as cargas, não tem nada que impede de você passar os momentos setores nelas, tá? Qual é o SPT ideal que você considera para sentar uma fundação do tipo tubulão? Pedro, eu quero te dar dinheiro, quanto você quer? Você vai querer o máximo possível. Eu quero te dar um SPT. Eu quero o maior número possível, tá? Qual que é o salário ideal? 10 ou 15 mil? 15 mil. 15 ou 20 mil? 20 mil. Essa que é a questão. Então, qual que é o SPT ideal? 15 é melhor que 10, 20 é melhor que 15, 50 é melhor que 20. Ok? O ideal é 50, ou 100, ou o que você conseguir. Ok? Felipe Abrantes. Quais dificuldades se encontrou no controle tecnológico de concreto em obras de pequeno porte? A dificuldade é comprar um modelador de corpo de prova e ir no dia que estão concretando, tá? Porque custa R$50, você compra um modelador de corpo de prova, concreta, daí você vai no lugar mais próximo, tem um laboratório de concreto, que hoje qualquer concreteiro vai ter, e pede para arrebentar o corpo de prova. Às vezes vão te cobrar R$20, você vai lá e arrebenta, tá? Não tem dificuldade desde que você controle, passe o traço e exige que seja feito, tá? Daí a questão é, muitas vezes, se você tem um pedreiro muito cachaça, você vai lá e fala, ó, vai fiscalizar o concreto, tá? Eu já tive várias vezes que eu fui lá e ser fiscal de betoneiro, é uma possibilidade, ok? Na literatura não há dimensionamento de muro de arrimo. Como não há dimensionamento de muro de arrimo? Em algum ponto tem, tá? Tem literaturas que tem, eu já vi literaturas que tem. O problema é que tem que ser uma literatura específica, que vai, se tu for dar de maneira simplificada, como muitas literaturas fazem, é um problema. Recomendo qualquer coisa que for de peristática pesada, inclusive que eu falei, esse método não é eficiente, porque ele vai gastar muito mais do que custaria só fazer os blocos, daí o que você faz? Daí a questão é, ter que fazer um modelo peristático que é bem mais complexo, mas tem como fazer. Ok? E daí eu recomendo nem faço, porque você quando calcular realmente, não vai perceber que não funciona. Como verifica a segurança estrutural de uma viga uma vez que não tem acesso ao projeto dela? Emerson, você tem que ter acesso estrutural ou recalcular todo o projeto. Ok? Pedro, você já calculou edifício com laje nevrada? Já. Tem alguma referência bibliográfica? José Milton, tá? E a norma, NBR 1118. Mas quando a laje trissada também é considerada diafragma rígido? Sim, é considerado diafragma rígido. Porque ela tem uma capa, e a capa tem malha, e a malha resiste tração, e o concreto resiste compressão. Beleza? André Vasconcelos, você consegue algum outro canal de conteúdo avançado de estruturas além de estrutura segura? Conheço vários. Eu conheço o AISC, eu conheço o ACI, eu conheço vários canais fora de português brasileiro. Tá? O problema a questão é realmente estude além do português. Beleza? O AISC é em inglês, o ACI é em inglês, mas tem muita palestra interessante. Ademir, sou arquiteto e gosto muito de cálculo. Muitas vezes o cliente acha que o projeto arquitetônico já está incluído em dimensionamento estrutural. Tá? Daí a questão de colocar mais preciso no seu orçamento. Até coloca no orçamento, ó, não está incluído estrutural. É uma possibilidade, tá? Ou estrutural mais tanto. É uma possibilidade. AIN Frames. Qual a melhor forma de calcular uma piscina de cobertura com edifícios múltiplos andares? Depende de qual que é o seu modelo. É de blocos, é de concreto e tudo mais. Mas a questão é, faz um modelo e calcula. Depende do caso, qual que é o modelo. Tá? Posso confiar na planilha? Você não pode confiar em nada, você tem que verificar tudo, ok? A não ser que você queira que eu assine o seu RT, você não pode confiar na planilha, ok? Você tem que verificar ela, por mais que seja minha, você tem que verificar ela, tá? E se fosse o software, mesma coisa, eu falo, o software, CPK, EBR, TQS, tem que saber o que ele está fazendo para você poder assinar ele, ok? Denis, qual FCK indicado quando você não tem confiança na execução do concreto na obra? O FCK indicado é o seguinte, vai na obra e fiscaliza a betoneira, ok? Tá? Se você não fiscalizar a betoneira, já tem um estudo do Paulo Bastos, onde ele demonstra, até pesquisar aqui, ó, Paulo Bastos, inclusive eu mostro isso no vídeo da obra, traço de concreto, obras pequenas, ok? Olha o que vai acontecer aqui, tá? O Paulo Bastos foi em várias obras, ele verificou o FCK de várias obras, olha o que acontece aqui, ó, tá? Ele foi em várias obras e ele pegou o FCK que estava tendo na prática. Cadê aqui? Aqui, ó, tá vendo essa tabela aqui, ó?
tá? Das 13 obras que ele foi, FC 6, 8, 9, 11, 5, 10, 17, 10, 11, 13, 17, 22 e 8, tá? O pior foi 5, beleza? Essa que é a questão. Você vai dimensionar com FCK 5? Talvez, mas eu prefiro na obra, ok? Kate Ned, Gilberto, em laje traçado, você dimensiona armaduras para os momentos volventes? Não, porque ela é unidirecional, ok? Não vai dimensionar para momentos volventes unidirecional. Só a torção nas pontas, mas não chega a ser muita coisa porque você pode rotular ela, tá? Rodrigo Brito, laje nervurada, existe um momento negativo e exigido colocar barra para cobrir esse momento negativo. Sim, qualquer momento fator tem que ser armado, tá? Isso é uma questão de cálculo base, tá? Qualquer momento fator tem que ser armado, isso aí não é novidade para ninguém que fez faculdade de engenharia. Se um pilar foi executado com seu lado maior na direção errada, algo risco, com certeza, tem o risco da obra cair, tá? Inclusive eu já vi obras que deu patologias porque o pedreiro executou no sentido errado do pilar. Tá? Já aconteceu, e é possível acontecer, tá? Pedro, todas as matérias da minha grade eu levo a sério, beleza, tá? Você acha que mesmo escolhendo uma área eu ainda devo manter o máximo nas outras? Se você consegue dedicar as outras, sim. Daí quando você encontrar a sua especialização e você conseguir se limitar a trabalhar em uma área só e você consegue negar outras áreas, daí você para, tá? Que é a questão principal. Que quando eu comecei, eu estava fazendo um projeto arquitetônico, eu estava fazendo um projeto hidráulico, estava fazendo um projeto elétrico, porque eu estava começando. Eu estava começando, eu precisava de alguma coisa, tá? Você vai me pagar para fazer isso, eu vou me dedicar a fazer isso, fazer um projeto adequado? Beleza, eu aceitava. Daí quando eu me especializei, consegui ter serviço suficiente, ter para trabalhar aí 8 horas por dia em cálculo estrutural, sem me preocupar em outras coisas, daí eu parei de fazer outras coisas, tá? Isso que aconteceu, mas com base eu estudei, tá? Hoje em dia, como já faz aí uns 3 anos que eu parei, que eu fiz o último projeto elétrico e o último projeto hidráulico, eu tenho que pegar várias coisas e lembrar, porque realmente, quando eu fiz um projeto elétrico, fiz um projeto hidráulico, não era o meu foco, tá? Eu fiz um projeto suficiente para executar, colocando outras coisas, mas várias coisas, fui verificando literatura e verificando se realmente era aquilo lá, ok? Não é que nem o cálculo estrutural que realmente eu já sabia de cabeça, né? Me dá uma folha de papel e eu conseguia calcular, tá? Essa que é a questão. Mas se você está começando, não tem, vou me limitar isso aí. Não, tá? Eduardo Matos, na laje treliçada, o enchimento deve ser sempre da altura da treliça? Não, você pode fazer o enchimento da altura que você quiser e a treliça da altura que você quiser. Geralmente o que acontece é que você coloca o enchimento e a altura da treliça similares, porque aí a treliça serve de espaçador para suportar a malha de capa e outra vantagem que você tem é que fazendo a treliça mais alta possível, você vai ter vantagem de precisar de menos escoras e você vai ter, basicamente, a vantagem ela ter uma rigidez maior durante a execução, tá? Mas, tecnicamente, você pode fazer uma laje treliçada de 8 cm, né? A treliça de 8 e fazer um enchimento de 25, nada te impede, tá? Você vai estar jogando aquela parte da armadura de cima fora, não vai ser tão eficiente, você vai perder um pouco de resistência da cortante, mas é uma possibilidade sim, tá? Você pode fazer um enchimento com a altura que você quiser, beleza? Bom, já é 9h10, eu tenho alguma outra coisa para fazer agora. Vou deixar a live gravada aqui e eu vou dizer até a próxima para vocês, beleza? Responder outra coisa, Ítalo, fala um pouco do perigo dos biotextos. Ítalo, a questão é só a questão, o problema perigo é um engenheiro que não sabe dimensionar fazer maluquice, tá? Ou executar sem saber o cálculo, sem dimensionar, tá? Porque na verdade, tá fazendo um pilar de 10 metros sem riscos de biotexto. Eu fiz pilar de 9 metros, com cargas de captações consideráveis, difícil pilar de 10, 12 metros, sem problemas ser dimensionado, tá? Denis Mendes, você tem que convencer, explicando para ele que é obrigatório normativamente e que pode dar problema na obra, e se der problema na obra, se ele fizer o projeto com você, você vai ser responsabilizado, tá? Bom, acredito que seria isso, vou ter que sair agora, até a próxima.